Arachata, líderes de aventureiros e desbravadores. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou diretor do Clube Tunac de Araxá, também sou regional de aventureiros da região 04 aqui do Triângulo Mineiro, da Associação Mineira Central. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre programa e planejamento. Vamos lá. Programa, certo? O programa é um assunto polêmico. Polêmico por quê? Tem muito diretor aí que entra no ministério e acha que tem um modelo diferente, tem um modelo mais legal, tem uma nova ideia de o que ele vai fazer para divertir as crianças, e na gestão dele o clube vai ser um negócio diferente, que ele vai ser inesquecível o clube na gestão desse cara. Só que tem um detalhe, um clube de aventureiros ou de desbravadores, essa aula aqui, sempre que a gente tiver uma diferencinha no clube eu vou citar, mas de uma forma geral, o clube ele tem programas parecidos, né? E tem planejamentos parecidos. Então é a mesma coisa, se você é diretor de aventureiro, você vai ter ali diferenças específicas para desbravadores, né? Vamos ver as classes, as especialidades, mas gestão, planejamento, é tudo a mesma coisa, ok? Então, a partir de agora, tira da sua cabeça que uma coisa é uma coisa, outra coisa, que não, é tudo a mesma coisa, certo? O diretor, ele é um líder da igreja. E como líder da igreja, você tem que saber e tem que lidar com as coisas de forma parecida ali. Você vai mexer com caixa da mesma forma, vai lidar com pessoas da mesma forma, o seu manual de instrução para mexer com pessoas da mesma forma. Você precisa entender o seguinte, Deus ele institui a igreja na terra para garantir que você vai estar convivendo com pessoas, se relacionando com pessoas, e relacionamentos têm brigas, têm problemas, dá dor de cabeça, então é a mesma coisa. Clube de aventureiros e desbravadores são a mesma coisa, certo? E quando eu falo isso, o pessoal fica bravo. Provavelmente você pode ser uma dessas pessoas que está brava aí, mas você vai entender até o final da aula por que eu falei que é a mesma coisa. Então vamos lá. Programa, certo? Programas são as atividades que você vai realizar com os meninos. Que tipo de atividades? Qual a cronologia dessas atividades? Qual a natureza dessas atividades? E qual o conteúdo dessas atividades? Então isso é o programa. É o que você vai fazer durante o ano, certo? O seu programa ele vai envolver aí o ranking também da associação, ok? Nós vamos ver um pouquinho sobre gestão de clube, antes de entrar na parte de planejamento. A minha formação é na área de ciência da computação. Eu atuo aí em liderança de equipe, em gestão de equipe aí de software, desenvolvimento de software há alguns anos. Então, assim, a minha visão ela vai ser bem focada na questão da gestão e planejamento, certo? O planejamento ele não é simplesmente você chegar e pegar uma planilha Excel e colocar as datas e pronto, temos o planejamento. Não, tem mais coisa envolvida, a gente vai ver sobre isso ali. E nós vamos ver um pouquinho sobre o financeiro, porque o financeiro ele merece um destaque maior e eu vou explicar por que lá na frente, ok? Então vamos lá. O programa, como eu já citei aqui para vocês, são as atividades que devem ser realizadas dentro do exercício, certo? Um clube de aventureiros ou um clube de desbravadores, ele só pode ser chamado assim se ele segue o programa de aventureiros ou de desbravadores. Se você não segue o programa, você não é um clube de aventureiros e desbravadores. No máximo, você é um grupinho aí de crianças ou de adolescentes que está fazendo aí umas coisas legais. Para ser aventureiro e para ser desbravador, você precisa seguir o programa, certo? Esse programa ele caracteriza o clube, ele dá ao clube uma identidade, certo? Se você estiver aí fazendo uma atividade num parque, as pessoas que passarem ver você trabalhando vai saber que você é um clube de aventureiro ou um clube de desbravadores. Alguns até confundem a gente com escoteiro por causa do lenço e tal, mas se eles verem vocês trabalhando ali, quem tiver um pouquinho de discernimento do assunto vai saber que tipo de clube é você, ok? E um clube cumpre a missão do ministério que o ministério propõe, certo? Então, o programa ele serve para orientar os diretores e diretoras a seguir e cumprir a missão que o ministério propõe, ok?
Se a gente ver lá no Manual Administrativo dos Desbravadores, na página 106, eu dei uma resumida aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai ler aqui o que fala sobre o programa do clube, capítulo 4. Um clube de desbravadores saudável ele é sustentado pelos seguintes pilares, ok? Então, o que é um clube de desbravadores? O clube de desbravadores ele é sustentado pelas classes, certo? Então, o programa do clube ele é composto de classe, especialidade, cantinho da unidade, ordem unida, civismo, atividades espirituais e comunitárias e atividades campestres. Cada um deles é de extrema importância e deve estar vinculados em perfeito equilíbrio. O programa do clube é fixo, ou seja, suas atividades devem funcionar plenamente em todos os clubes, independente das preferências pessoais dos membros da direção. Então não adianta você ter lá, o que é muito comum, um conselheiro que adora futebol, adora basquete, adora vôlei, e de repente ele convence o diretor, convence os outros meninos, ou os meninos dos outros conselheiros que o legal mesmo é ir domingo de manhã para jogar futebol 2 horas, 3 horas. E você, porque o futebol é divertido e vai atrair as crianças, cai na conversa e coloca lá futebol, vôlei e vira o clubinho do... Não sei clubinho de quê, mas de desbravador de aventureiro não é, né? Então muito atento para isso. Não interessa o seu gosto pessoal. O programa do Clube de Desbravadores é esse. Se você não gosta do programa do Clube de Desbravadores, desfaça seu clube e vá fazer um clube de futebol domingo de manhã. Tem vários grupos na igreja de futebol. Vá fazer um grupo sem usar o nosso nome aqui para estragar o ministério. Nenhum desses pilares pode ser negligenciado, sob pena de enfraquecer o clube e promover uma formação deficitária dos desbravadores. Bom, resumir aqui o que fala o manual. O manual fala o seguinte: se você tirar uma das coisas, um dos pilares, você vai enfraquecer teu clube, certo? Ah, mas eu não sou bom em ordem unida. A ordem unida aqui, ó, como vocês podem ver, é um dos pilares dos desbravadores. Bom, meu amigo, se você não é bom em ordem unida, vá procurar alguém que é bom para trazer, ensinar alguém do seu clube que goste ou que seja melhor no assunto e possa cumprir com o programa do clube. Tem que ter ordem unida, tem que ter civismo, tem que ter as atividades espirituais. Atividade espiritual é mais fácil, porque você já é da igreja. Se você não der conta de fazer atividade espiritual, tem que estudar mais. Tem que estudar mais a Bíblia, Espírito de Profecia e mais. Você também pode chamar um capelão para te ajudar com isso. Daí não é vergonha nenhuma você ter um capelão. Apesar de que eu gosto de pensar que Deus chamou você para ser diretor, diretora por um propósito. E o principal desses propósitos é que você é o líder espiritual dessa galerinha e você deve se preparar para isso. Mesmo que você conte com a ajuda de um capelão, você deve entender que Deus te chamou por um propósito. E não foi jogar futebol ou fazer ordem unida. Foi liderar espiritualmente esse clube, essa galerinha. Ok? Já lá no Manual Administrativo de Aventureiros, na página 104, nós temos um pouquinho mais resumido que é o programa do Clube de Aventureiros, mas ele se baseia basicamente na mesma coisa que os desbravadores. O programa do Clube de Aventureiros tem por base 4 classes: abelhinhas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. As classes dos aventureiros recebem nomes, têm cores e simbologia bem características, seguindo o padrão comum de organização interna. Cada uma delas é dividida em 4 seções temáticas: trilhas. Meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo. As trilhas são, por sua vez, desmembradas em 2 ou 3 subtrilhas, também temáticas. A tabela a seguir apresenta o modelo geral de trilhas e subtrilhas, utilizado como padrão em todas as classes de aventureiros. Ok. Não vou mostrar a tabela para vocês, a gente não vai ficar lendo o manual. Eu mostrei aqui essa parte apenas para você saber o seguinte. Dá uma lida lá na página 104, ela vai até 105. Ela vai, e no Desbravadores também 106, 107, 108, se eu não me engano. Eles vão explicar direitinho o programa, vai falar para você que classes que são, cores, etc, 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 que, tecnicamente, nesse momento que você está fazendo esse treinamento, você deve ter seu lenço, você já deve estar careca de saber o que é, né? Beleza. É muito importante entender o seguinte, as classes dos desbravadores e dos aventureiros, elas têm exatamente a carga espiritual que cada criança tem que ter durante um ano.
Ou seja, ela vai aprender na Bíblia, vai aprender questões doutrinárias, né? O suficiente. Se você seguir ali o programa de classe, você vai passar o ano fazendo o que você tem que fazer, né? O próprio programa de classe, a gente vai ver assim, mais para frente um pouquinho, na parte de planejamento, ele tem lá os trabalhos que você tem que realizar, as questões que você tem que passar para os meninos espirituais, e obviamente o testemunho, né, gente? A forma como o líder máximo do grupo se comporta ali, ela influencia muito os meninos, então tem que ter cuidado aí com isso, ok? Bom, como a gente viu, classes e especialidades são parte do programa, tanto de aventureiros como de desbravadores. Só que a gente não vai ver classe e especialidade nessa aula. A aula de classe e especialidade para aventureiros é lá no módulo MA009, classe e especialidade diretores, em curso de diretores e líderes. Tá? E nos desbravadores MD009, classe e especialidade no curso CTPD, que é o curso de treinamento básico de diretoria. Ordem Unida e Civismo também nós vamos ver em um MD015, Ordem Unida, no curso de treinamento básico de diretoria. E também vai ter os avançados que eu não vou citar aqui, além do Cerimônias de Civismo, que é o MD014, CTAD, que é o curso de treinamento avançado de diretoria. Tem também lá na Líder Massa, vai ter outra aula de Ordem Unida avançada, mas não vem ao caso, né? Atividades espirituais ou comunitárias, a gente vai ver bastante a forma de administrar, algumas dicas dos aventureiros do curso de capelão, né? É um curso de capelão específico para crianças, né, de 6 a 9 anos. O AO006, que são um curso com 4 horas de duração, também está disponível aqui na plataforma. Desbravadores MD006, que também na verdade, o MO006, capelão também, só que voltado para crianças e juvenis e adolescentes. Cantinho da unidade, a gente vai ver no curso de conselheiros, certo? E no manual a gente tem aí bem descrito como que deve ser o curso de Cantinho da unidade. Na página 87 e 88, Manual Administrativo de Aventureiros, e no Manual Administrativo dos Bravadores 125 a 126. Só que a gente vai ver melhor, né? A gente vai ter uma videoaula sobre isso no curso de conselheiros, lá na aula MA002 de Aventureiros, Compreendendo o Aventureiro. E no Desbravadores, também no curso de conselheiros, o MD002, Compreendendo os Desbravadores, certo? Nós também vamos ver sobre o Cantinho da Unidade, lá no curso MA001, Características e Funções do Conselheiro. E lá no MD003, Sistema de Unidade, Curso de Conselheiros. Então, como já tem tanto curso aí falando sobre, citando Cantinho da Unidade, citando Classe Aventureiras, a gente não vai entrar nesse mérito aqui nesse curso, certo? Nós vamos focar em outras coisas. Vamos falar agora um pouquinho sobre gestão de clube, certo? Um bom diretor, ele apenas dirige, um ótimo faz a gestão de todo o clube. Gestão não é arte de mandar em pessoas. Muito cuidado com isso. Você não foi eleito pela comissão da sua igreja para mandar nas pessoas. Certo? É muito comum o viés autoritário aí no clube de desbravadores. A pessoa chega lá e fala assim, eu sou a lei, eu que mando a partir de agora. Não é assim que funciona. O diretor, antes de mais nada, ele tem que ser o líder dessa galera. Ele tem que ser, e o líder ele tem que inspirar as pessoas. As pessoas têm que querer seguir esse líder. Certo? Tem que querer ir para onde esse líder está indo. Você tem que querer seguir você. Você tem que ser uma pessoa que você seguiria. Primeiro passo, né? Gestão é um conjunto de técnicas, capacidades e atitudes. Fazer gestão para você fazer a gestão do clube, você vai precisar aprender algumas técnicas. E veja bem, a maioria dos diretores que eu conheci, eles quando assumiram o clube, as diretoras, eles não tinham habilidades, elas não nasceram sabendo das coisas, elas tiveram que aprender durante o decorrer do clube. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas aqui que pode dar uma adiantada no seu lado aí para você, né, saber de onde que sai. Mas
cada item que eu vou mostrar para vocês, ele pode ser explodido, ele pode ser melhor explicado, ele pode ser uma aula cada item que a gente vai ver aqui, ok? Você precisa, como gestor, dominar técnicas necessárias para fazer o trabalho. Se você vai fazer a questão da gestão financeira, você primeiro tem que entender o que é o termo exercício, o termo saldo, o termo contas a pagar, contas a receber, que é um pouquinho óbvio, mas tem pessoas que ainda não entendem, etc. Você precisa inspirar a sua equipe assim como Jesus fazia. Eu já citei aqui que as pessoas têm que querer seguir você. Você tem que ser uma pessoa que você gostaria de seguir, assim como você quer seguir a Jesus. Você precisa conhecer o seu produto e a sua empresa, certo? Por que eu estou comparando com empresa? Você vai falar assim, cara, tem nada a ver, igreja? Não, tem a ver, certo? A gente precisa começar a se profissionalizar mais na hora de fazer uma gestão de um clube. Você precisa organizar seu clube como se fosse uma empresa. E essa empresa não pode dar prejuízo. Se você fosse o gestor da empresa, você não daria prejuízo para essa empresa. Se a empresa fosse sua, você não daria prejuízo para essa empresa. Então entenda o seguinte, é uma empresa e você tem que fazer ela dar lucro. Você precisa ter metas bem claras para toda a equipe o tempo todo o tempo. Ou seja, você não vai falar para a pessoa assim, confia em mim que eu tenho um plano, chega lá e eu falo para vocês o que tem que fazer. Não. Por exemplo, se você vai para um 7 de setembro, você precisa deixar claro o que você tem planejado, qual que é o plano, quantos quilômetros você vai andar, precisa levar água, não precisa levar água, como é que vai fazer depois, antes, qual ponto vai... Você tem que deixar bem claro para as pessoas qual o objetivo do ano. Nós vamos fechar esse ano aqui, a nossa meta é se classificar para um Campuri, nossa meta é ir para o Aventuri, nossa meta é ranking ouro nesse ano. Você tem que deixar claro a equipe o tempo todo, você tem que lembrar a equipe o tempo todo sobre dessas metas, porque as pessoas se esquecem, né? Nossa meta esse ano é comprar barracas para o clube. Você tem que lembrar a equipe o ano todo que você tem que comprar barraca, né? E o que vocês estão fazendo? Acompanhe as metas. A meta era fazer 3 arrecadações. Você conseguiu arrecadar o dinheiro que você precisava na primeira? Então você tem que fazer esse alinhamento com a sua equipe para todo mundo correr para o mesmo lado. Senão cada um vai correr para um lado diferente e no final você não vai conseguir nada. O seu planejamento ele precisa ser flexível. As suas metas precisam ser flexíveis. Porque se você não consegue alcançar, usando o exemplo, não alcancei o valor necessário para uma barraca. Tem que ser flexível, vamos mudar isso daí então. Então não vamos fazer mais 3, vamos fazer 4. Ou então não, você na primeira arrecadação você já arrecadou a grana toda que você precisava. Por que não cancelar as outras 2 e fazer outras coisas no lugar das 2 se você já tem o dinheiro que você precisava? Então, seja flexível, adapte essas metas ao ambiente, né? Ou seja, a sua necessidade. Vamos supor que você ia fazer uma arrecadação numa escola, a escola cancelou essa arrecadação. Seja flexível. Vá para outro lugar, para a casa de alguém, para a praça. Faça em outro lugar, seja flexível. Tá? Isso serve para todo tipo de planejamento. Até para o planejamento, por exemplo, tem gente que gosta de planejar, concluir todas as classes regulares dos bravadores ou concluir todas as especialidades de aventureiros antes do meio do ano. Mas chega no meio do ano não deu certo, não conseguiu, precisou de fazer um evento com a igreja e não conseguiu bater a meta das classes. Uai, qual o problema de você fazer isso depois então? Muda todo o planejamento do resto do ano. O importante é você ser flexível e adaptar ele. Vai ficar passando raiva para quê? Você está aqui para se divertir. É para trabalhar, mas é para se divertir trabalhando. Um gestor de clube ele precisa, acima de tudo, ter comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você já começou errado. Antes de você fazer qualquer tipo de planejamento, até antes mesmo de você continuar, eu convido você para dar uma pausa, faça uma oração. Veja o que Deus tem para você, qual que é o plano dele para o seu clube, né? Qual caminho ele tem para você seguir. Um planejamento que é feito sem estar em comunhão com Deus não é um planejamento que vai ficar ali encaixado na vontade dele. Então, lembre-se disso, esteja sempre em comunhão com ele. Quando os problemas acontecerem, você vai saber a melhor forma de agir, porque o Espírito Santo vai estar inspirando você. Bom, eu falei para vocês que nós temos que conhecer a nossa empresa e o nosso produto. Nosso produto é a salvação com diversão. Nossa meta é salvar
pelo menos mais um. Lembra daquele filme do Desmond Doss? Salvar pelo menos mais um. Nossa empresa é o clube, que é um departamento da empresa igreja, que é de Deus. É um treinamento para morar e trabalhar no céu. Ou seja, você não está perdendo seu tempo investindo em aprimorar suas habilidades para gerenciar o clube, para gestionar o clube. Tudo que você aprender como diretor ou diretora, até mesmo como conselheiro, você vai aplicar. Se você é um conselheiro, uma conselheira que está vendo esse treinamento, amanhã você pode ser um diretor, mas você deve começar a aplicar isso na sua unidade. Tudo que nós vamos ver aqui, ele pode ser micro-aplicado na sua unidade. Sua unidade pode ter caixa, tem pessoas, tem metas, tem agendas, tem um monte de coisa que você vai ver aqui, pode aplicar na sua unidade e já vai treinando para ser diretor. Ok? Tudo isso vai aprimorar suas habilidades para você ir morar no céu. Mas até você chegar lá, você pode usar o que você aprender na sua vida pessoal e quem sabe no seu trabalho também. Tem que se perguntar o seguinte: por que Deus chamou você? Tanta gente para chamar na tua igreja, por que Ele escolheu você para ser o diretor ou a diretora? Essa talvez é a pergunta mais importante. Por que você? O que Deus, o que Ele quer que você realize esse ano? Não é o que você quer realizar, não é o seu sonho pessoal para o clube, é o que Deus espera que você realize esse ano. Dentro das suas capacidades, que Ele conhece você melhor do que você mesmo. Dentro das suas capacidades, o que Deus quer que você faça esse ano. Né? Ore e descubra. Enquanto você não descobrir essas duas coisas, você não deve continuar o planejamento do seu clube. Sem saber qual que é a vontade de Deus, você não vai conseguir fazer um planejamento legal. Ok? Então faça uma oração e descubra isso. Lá em 1 Coríntios 3, 5 a 7 a gente pode ler: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, não é você que vai fazer o clube crescer. Não é o anterior, o seu diretor anterior, o seu associado, nem o seu próximo diretor. Quem vai fazer é Deus. Através de você ou apesar de você. Então entenda isso. Crescer de uma hora para outra é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo clube nascia aí com 50, 70 pessoas. E não é verdade. A maioria dos clubes começam com 20 pessoas em média. Né? Pense nas seguintes questões a partir de agora. O clube é seu ou é da igreja? O clube é seu ou da igreja? Bom, peraí, se não é seu, tem mais gente que tem que estar dentro desse planejamento aí. No mínimo, você tem que chamar teu pastor e teu ancião para ajudar no planejamento, mais a tua galera ali dos conselheiros. Você será a diretora ou o diretor o ano que vem? Se você não tem certeza se você vai ser o diretor ou diretora no ano que vem, você precisa pensar na pessoa que vai vir depois. O que você vai deixar pronto para ela? O trabalho que você começou pode ser terminado em um ano? Vou dar um exemplo. Dá um exemplo para os desbravadores que é mais fácil. O Campuri da divisão sul-americana é um Campuri que você precisa preparar o clube durante 4 anos. Você tem 4 anos de trabalho para conseguir classificar no clube. Se você não sabe se vai estar no clube o outro ano, como que você vai garantir que o projeto vai continuar? Primeiro é o seguinte, o diretor não tem nada que obrigue o próximo diretor a seguir seu plano, certo? Porque o clube não é seu. Se você não for escolhido no ano que vem, algum motivo tem. Talvez o seu plano não esteja adequado com a igreja ou com a vontade de Deus. Mas o primeiro passo é o seguinte, vote os projetos do clube sempre na comissão. Principalmente se for um Campuri. Você vai precisar do apoio da igreja para fazer qualquer tipo de saída. A igreja, primeiro, que ela tem que aprovar as saídas do clube acampamento, você não manda no clube. Segundo, que se você vota um planejamento como esse na igreja, a igreja toda está ciente do qual que é a meta do clube, a chance dela eleger no próximo ano um diretor que esteja alinhado com essa meta é muito maior. Ok? E se o próximo diretor descartar tudo que você fez e todo o dinheiro que você investiu? Bom, você, continuando como membro da igreja, tem que fiscalizar para esse tipo de coisa não acontecer.
Ok? Mas se acontecer, se ele mudar todos os planos, enfim, não é problema seu, o clube não é seu. Vai ser triste e tal, mas não é problema seu. Né? Agora, um diretor não pode rasgar dinheiro. Né? Então, isso aí tem que ficar bem claro. Para você, inclusive, se você estiver entrando no clube esse ano, o ano que vem, você estiver pensando em rasgar o dinheiro do clube, não faça isso. Ok? Não é seu. Tudo que é do clube é da igreja, tudo que é da igreja é de Deus. Você deu continuidade no trabalho do diretor ou da diretora do ano passado? Você sabe o que ele estava fazendo? Quais eram os planos do clube? Quando você entrou, você se preocupou em perguntar? Né? Viu ali o que dava para seguir, o que você tinha que seguir, o que não dava? Ou você simplesmente ignorou tudo? Você é o cara que eu estava falando ali em cima. Quem não planeja sucesso, planeja fracasso. Se você não planejar ter sucesso na sua empreitada, automaticamente você planejou ter fracasso. Se você não planejar nada, você automaticamente planejou ser fracassado aí na sua empreitada. Então, muito cuidado. Quem não planeja, dá chances para errar bastante, né? Você pode ter um golpe de sorte, pode estar no ano bom que as coisas deram certas, né? Ou as suas metas eram baixas e você conseguiu cumprir. Mas geralmente quem não planeja sucesso, planejou fracasso e realmente fracassou. Porque se você não planejou sucesso, o que você planejou? Né? E para complementar aí o raciocínio, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não é nosso caso como cristãos e muito menos como líderes de igreja. Nós temos que saber para onde que a gente vai. Um fator comum entre clubes considerados grandes ou de sucesso é a continuidade. É sempre um continuar o que o outro está fazendo, certo? Um diretor continuar o trabalho do diretor anterior. O ideal seria que a direção continuasse no clube ali numa média de 4 a 5 anos. Isso é o ideal, não é uma regra, né? Não está escrito isso em lugar nenhum. Eu que estou falando para vocês. Por que é o ideal? Quando você tem 4, 5 anos de uma gestão, você discipula melhor os próximos líderes, você executa aí projetos de longo prazo, e dá uma consistência à cara do clube. Você consegue dar uma identidade melhor para o clube porque você não fica mudando todo ano de diretor. Certo? A mudança constante ela é ruim para todo mundo. Vamos falar aí de tipos de planejamento. Certo? Isso é muito importante para a gente entender agora. Nós temos o planejamento de curto prazo, que é um planejamento de 1 a 2 meses. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. O que é um planejamento de curto prazo? Surgiu ali uma necessidade da ASA de fazer uma arrecadação de alimentos e precisa ser feita com urgência. Eu vou planejar ali então para o próximo 1 ou 2 meses e vou começar aí a setar prioridades, delegar atividades. O planejamento do clube, você faz o planejamento anual, mas de 1 a 2 meses é o planejamento de curto prazo. Você vai detalhar ali agora, dentro do contexto, do ambiente que você tem das pessoas que estão no clube ali, dos meninos, das meninas. Você vai planejar agora, nos próximos 1 ou 2 meses, detalhadamente cada ação a ser tomada. Vai fazer os ajustes ali de agenda que você precisa e tal. Então, é um planejamento de curto prazo. Tudo que você planeja para os próximos 2 meses, assim, no máximo, né? Planejamento de médio prazo é de 3 a 10 meses. Geralmente, o planejamento anual do clube é um planejamento de médio prazo. Ok? Por quê? O exercício do ano, ou seja, o ano, né, o exercício, que é o ano de atividade, ele vai ali até 10 meses, entre 10 a 11 meses de atividade por ano. Uma agenda anual é um planejamento de médio prazo, uma agenda financeira é um planejamento de médio prazo, que vai acabar se desmembrando em curto prazo. Você vai estar sempre ali detalhando os 1 ou 2 meses para frente. Longo prazo já vai além, 10 meses a 10 anos. Um projeto, como eu te falei para vocês, do Campuri, né? Ou um projeto ali, quem sabe, de treinamento de diretoria para curso de liderança, para pegar a classe de líder, né? Tanto os aventureiros como dos desbravadores, vai exigir um planejamento de atividade de 2 anos aí, né? Exemplo aí de planejamento a longo prazo também é o patrimônio do clube. O que o clube tem, o que ele vai ter, o que ele vai adquirir nos próximos anos é um planejamento de longo prazo. Por quê? Esse material ele vai ficar para a posteridade. Por exemplo, se você compra aí, quem sabe, uma tenda,
Nós no Clube Tunac, nós temos uma tenda aí que vai fazer 19 anos de idade. A tenda, ela foi comprada pensando justamente em durar 19 anos. Está durando até mais, né? É um planejamento de longo prazo. Vou comprar uma tenda que vai servir aí para o clube quantos anos, né? A agenda anual é curto e médio prazo. Por que curto também? Porque quando você planeja a agenda, você vai sentar ali e vai ver 1, 2 meses para frente e detalhar. Então você raramente dá certo quando a pessoa pega e detalha o ano inteiro de atividade, o que vai fazer em cada dia. Não dá certo, falta pessoas, você cancela a reunião, você acaba fazendo outra coisa na reunião, tipo uma visita. Então é complicado. Financeiro também, curto, médio e longo prazo. Quando você está falando de um Campuri, você tem que planejar a longo prazo financeiro. Então vamos falar um pouquinho sobre Vamos falar agora um pouquinho sobre o patrimônio do clube. Planejando o patrimônio, ok? Você deve planejar a aquisição de itens como bandeiras, cadernos de classe, manuais e livros para o clube. Caderno de classe eu gosto de falar para o pessoal comprar em novembro a dezembro. Se você deixar para comprar no começo do ano, você vai conseguir encontrar isso aí lá para meados de março. Em março você já começou as atividades de classe. Então, se você quer ter os cadernos em mão assim que começar a atividade, eu sugiro que você compre eles em novembro para dezembro, certo? Corre o risco de você perder uma atualização ali, mas não vai ser, nunca atualiza o material e você fica dispensa o anterior, você nunca perde o material. Pode perder um ano ali de atualização quando tiver, mas eu pratico dessa forma, tanto para os aventureiros como para os desbravadores, eu sempre compro em novembro as classes. E material você compra para quando você precisa, não quando você precisa. Qual que é a diferença? Vamos supor que eu vou fazer uma admissão de lenço e resolvi fazer essa admissão de lenço no acampamento ou no dia do aventureiro em maio. Aí eu descubro 15 dias antes que eu preciso de comprar lenço. Olha, não é assim que funciona. Provavelmente você vai ter dor de cabeça para encontrar lenços a tempo. Tem prazo de entrega, etc. A não ser que você mora em BH ou em alguma outra cidade que você tem uma loja Cells aí por perto. O que não é a realidade da maioria do pessoal do Triângulo Mineiro, né? Então se agenda. Se você acha que vai ter 5 aventureiros ou desbravadores sendo admitidos, compra 7 lenços, né? Quem sabe aparece 1 ou 2 a mais e você já está ali preparado, né? É bom ter sempre lenços esses também, porque tem sempre um menino que perde o lenço. Não que você não vá cobrar, mas tenha o lenço ali em mãos para vários tipos de ocorrência, né? Então planeja o patrimônio do seu clube, controla direitinho. Eu vou mostrar para vocês ali 2 tipos de controle que você pode fazer, né? Mantenha sempre um local limpo e seguro para guardar esses itens. Se você não estragar eles, você não precisa comprar de novo, certo? Tem clube que perde barraca porque ela mofou. Estava no lugar úmido, mofou a barraca. Como é que você vai usar a barraca mofada? Não tem mais como. Você perde a barraca, porque você não guardou direito. Aí toca você lá gastar dinheiro com barraca. Uma barraca ela dura até 8 anos. Essas barracas que o Clube Tunac está hoje, elas estão com 8 anos de uso, certo? Está na hora de trocar? Tá, mas duraram 8 anos. Né? Foram bem cuidadas. Você tem que controlar os empréstimos. É muito comum. O diretor tem muita coisa para fazer. Você vai lá e empresta a barraca para um membro do clube e esquece de cobrar. Não está escrito em lugar nenhum. Não sabe mais quem pegou. Daqui 6 meses você esquece. Um barraco é um negócio mais importante. Vamos supor que você empreste o sisal do clube, um rolo de sisal, que você empreste a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil você vai usar dia do aventureiro ou dia do desbravador. O desbravador usa mais porque faz o civismo, mas no dia do aventureiro você usou a bandeira. Pá, outro clube ali não tem bandeira, vai fazer o dia do aventureiro uma semana depois, pega emprestado aqui, você esquece que emprestou para o clube. No outro ano, dia do aventureiro, você vai procurar a bandeira, não acha mais. Por quê? Porque você emprestou para o diretor trocou, não sabe onde que foi, mudou de cidade, cadê a bandeira? Então controla o empréstimo. Quem emprestou, esquece que para quem que emprestou
E quem pegou emprestado também esquece. Às vezes a gente esquece que pegou alguma coisa emprestada. Então vamos tomar cuidado. Eu gosto de tirar foto no celular, a coisa que está sendo emprestada e a pessoa. Aí, quando eu vou limpar o celular, eu vejo a foto, opa, tem que ligar para a pessoa que não devolveu ainda. É uma dica. Ensina no SGC, também tem um controle de inventário lá, sabia? Vou mostrar para vocês, ok? Mais importante, vota o seu inventário na igreja regularmente. Por quê? A igreja adventista ela tem um seguro, tá? Para quando entra alguém na igreja e rouba as coisas ou pega fogo, enfim, tem um seguro. Mas esse seguro só paga itens que foram votados naquele ano na comissão. Antes de você votar um inventário no ano passado e acha que ele vai ficar valendo, não, tem que votar no ano. Tem que colocar o valor certinho atual das coisas, porque o seguro não vai pagar o valor que você pagou, ele vai pagar o valor que vale. A barraca ela vai pagar o valor atual da barraca. Você comprou a barraca a R$400, mas ela não vai valer 400 agora, você já usou ela. Então vai valer uns R$300, o seguro vai te pagar o valor atual. Ok? Então, vota. Faz inventário e vota. Vou mostrar para vocês aqui exemplo de inventário. Se você é um diretor, você tem acesso ao SGC, que é o Sistema de Gerenciamento de Clubes. Você vai entrar aqui em patrimônio, certo? Tem o controle de empréstimos, certo? Vou emprestar, por exemplo, você vai selecionar qual item que você vai emprestar. Vamos supor que eu vou emprestar o fogão industrial. Vou emprestar no dia 24/7/2018, certo? E me prometeram... Epa, peraí. E me prometeram devolver daqui uma semana, no dia 31. Certo? Observações. Foi o José quem pediu. Foi emprestado com a condição de ser devolvido em perfeitas condições de limpeza e uso. Fez isso aqui, salvou. Vai estar aqui, ó. Vamos ver. Está emprestado? Geralmente você pode cadastrar a imagem do produto quando você cadastra ele. A gente vai passar por lá. Ok? Aqui ele vai falar, foi devolvido? Você vai clicar em sim se foi devolvido. Certo? Não foi devolvido. Ok? Vou colocar assim. Não vai gerar uma pendência. Sumiu. O empréstimo sumiu. Ok? O patrimônio é o seguinte. Você tem aqui. Você pode filtrar os patrimônios ativados e desativados. Ativados a coisa que você perdeu ou teve perda, né? Depois você pode exportar os dados para fazer uma planilha que eu vou mostrar para vocês para poder votar na comissão. Ok? Ou mandar imprimir. Eu gosto de exportar e fazer planilha. Vou colocar o nome do item, por exemplo, sei lá, um pneu velho para pista de cross. Etiqueta, quando você usa etiqueta de patrimônio, você coloca aqui o número dela. Tá? Tem o pessoal que gosta de colocar etiqueta com araldite ou silicone e cola nas coisas, uma etiquetinha de alumínio, aquela fininha, com numeração. Nós no Clube Tunac nós temos os uniformes, a gente borda o número de etiqueta, então você vai colocar aqui os números e vai cadastrar camisa tamanho X, etiqueta 1, camisa tamanho X, etiqueta 2 e por aí vai. O preço estimado, né? Vamos supor que a etiqueta é o número 15. Aqui você coloca qualquer observação sobre o pneu, né? O preço estimado desse pneu velho, R$50. Ele pede para colocar ponto em vez de vírgula aqui. Estado de conservação do pneu, velho, muito ruim. Data da compra. Eu comprei esse pneu ontem, vai, pronto. Vem cá e salva. Certo? Aqui eu posso inserir a foto do pneu. Certo? Vou escolher um arquivo que seja máximo 2 megas e vou gravar a foto do pneu. Ok? Bem simplesinho de cadastrar. Certo? Exportou os dados para o Excel. Você vai escolher as colunas que você vai exportar. E você está com o inventário exportado. Para quê?
Você vai usar, por exemplo, eu gosto de exportar e usar essa planilha aqui, ó. Ela traz para mim o valor da compra, o valor atual, certo? Eu coloco o estado de conservação, descrição, o nome, né, o nome do produto, a data da compra. Aqui tem um código no sistema, né, dos produtos. E aqui no final você faz a soma, o valor da compra, quanto você gastou para adquirir o patrimônio e quanto que esse patrimônio vale agora. Aí aqui você coloca o seu pastor, a sua secretária e o seu nome como diretor para todo mundo assinar em cima. E o número do voto. Você armazena esse documento para mostrar aí, sei lá, para quem guarda para a posteridade. Ou se acontecer um caso sinistro, você tem isso impresso em casa, né? Agora anota aqui para vocês verem o valor do patrimônio aqui do Clube Tunac hoje, né? O valor atual é de R$ 33.231. Quando a secretária e o ancião o primeiro ancião lê isso no plenário, né, de voto em comissão, chega lá e lê, foi votado que o patrimônio do clube tem R$ 33.231. O pessoal da igreja fica, nossa, isso tudo? Gente, eu não sabia que era isso que tinha de coisa. Ou seja, você começa a mostrar para as pessoas da igreja a importância do seu departamento, quanto de dinheiro tem responsabilidade do diretor. As pessoas começam a olhar com outros olhos para o departamento, para a importância de escolher um diretor legal para o clube, para a importância do que você faz e do que você gerencia. Então é muito importante por vários aspectos você votar o inventário na comissão da igreja. Até para a igreja saber qual custo um clube de desbravadores tem para a igreja, certo? Durante, sei lá, quantos anos de vida o seu clube tem aí na tua igreja, mas você, por exemplo, o Clube Tunac tem 23 anos. O patrimônio que se perdeu não está contabilizado aqui. O que está contabilizado é o que tem hoje. E o que tem hoje foi gasto aí R$ 43.000 para ser adquirido. Então, vamos supor que nos últimos 4, 5 anos, tudo que tenha sido adquirido, você tem aí um gasto médio por mês com patrimônio, por ano, de R$ 10.000. Isso aqui já... Pô, gente, o pessoal do clube precisa gastar, hein? Eles precisam adquirir as coisas, vamos dar uma força aí, vamos ajudar. Então, quando você tem clareza com as coisas, o seu trabalho ele acaba sendo feito, né? Que é conscientizar a igreja da importância do clube, da necessidade de apoio, ok? Aqui está o inventário que eu mostrei para vocês, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre planejar as atividades do clube. Bom, seu planejamento de atividade tem que ser consistente, certo? E resumido. Não adianta você achar que vai apresentar para a comissão um planejamento detalhado, o que cada conselheiro vai fazer, o que você vai fazer, o que os meninos vão fazer. Não, você vai falar resumido. Dia tal vai ter reunião regular, né? Bom, o que tem na reunião regular? Aí é o planejamento de curto e médio prazo, ok? Eu não sei a ordem que você vai assistir às aulas, né? Mas aqui eu vou tomar como base que você assistiu a aula de classe de especialidade e você vai saber as datas em que você vai realizar cada especialidade, cada classe no ano, ok? Então nós vamos ver isso mais para frente. O seu planejamento precisa definir tudo aquilo que o clube vai gastar, certo? A curto, médio e longo prazo. Por exemplo, você sabe que você vai ter o dia dos desbravadores no começo do ano. Todo ano tem dia dos desbravadores ali em setembro, né? Então, assim, quanto que você gasta para decorar a igreja para o dia dos desbravadores? Você gasta lá, você vai ter uma verba, sei lá, você coloca 200, 300 reais por dia dos desbravadores, entre lembrancinhas e custo com decoração. Então, no começo do ano, em janeiro, você tem um planejamento aí de médio prazo que você sabe que você vai gastar os 300 reais, ok? Tem lá como você colocar. Caderno de classe. Se você tem uma média aí de 40 meninos, você vai gastar uma média de 450 reais, que são o equivalente aí a 40 cadernos de classe. 40 meninos, 40 cadernos, 400 reais, que é 11 reais em média o caderno de classe. Você vai gastar 450 reais, certo? Você sabe que você vai gastar isso no começo do ano, ok?
Você tem condição de planejar as atividades. Ok? E o gasto que cada atividade vai ter. Você tem que votar em comissão o teu planejamento de atividade para garantir a continuidade dele, né? A gente já falou lá, quando passa, você vai para um Campuri, você tem que votar em comissão que você vai para o Campuri. Despesas comuns como materiais impressos, você vai fazer provas para especialidades ou prova para admissão de lenços vai ser impressa, você tem condição de saber que vou gastar esse ano macho de 500 folhas aí, tanto de tinta de impressora, etc. Já citei o caderno de classe. Tem lanche, por exemplo, no Clube Tunac, sempre que a gente sai para uma atividade externa, como o 7 de setembro, né? O Tunaquinho desfila no 7 de setembro, vai direto para a sorveteria, pagando sorvete para os meninos tudo. Quanto que fica esse sorvete? Fica ali 60 a 90 reais, depende dos moleques que ficou para o sorvete. E toma lá, os moleques, então tem um lanchinho, né? Às vezes você vai fazer uma atividade de um pernoite, que lanche que você vai dar para os meninos, né? Eles que trazem o lanche, tá, tudo bem, mas coloca ali o valor para você prever, pessoal, a molecada vai gastar 100 reais com essa atividade. Então, você chegar no final do ano, você tem ali mais ou menos a quantidade de gasto que você vai ter, os itens que você tem que ter, etc, né? Materiais para gincana, por exemplo, você vai fazer um torta na casa, você precisa de ter o creme, né? Dos pratinhos, balão, corda, bambolê, essas coisas tudo você usa em gincana. Cordão, corda eu já falei. Bandeira, uniforme, etc. Você vai ter que ter esses gastos todos, ok? Estima quanto você vai gastar, faz orçamento, não trabalha com achismo. Não acha que você vai gastar 300 reais na decoração. Faz um orçamento, fazer o balão, panos, lembrancinhas, vão ficar quanto tal, você tem ali 300 reais na média. Né? Ok? Procura fornecedor oficial da DSA, não arrisca com amador, o barato sai caro. Às vezes você vai comprar lá, faz uma compra de especialidade, chega as especialidades botadas de cor diferente, compra com os fornecedores autorizados. Ok? Compra com antecedência, já falei isso para vocês. Você economiza frete, você não precisa ficar pagando SEDEX, você não precisa ficar ligando toda hora para cobrar. Você compra aí com 3 meses de antecedência, a hora que chegar, chegou. Você sabe que vai chegar, a hora que chegar, chegou. Né? Sem estresse, sem nada. Reflita a hora, escolha o que é melhor para o clube. Tome decisões em grupo, né? Que grupo? O grupo ali é pastor, ancião e a tua equipe. Pastor e ancião estando junto ali, cara, você vai ter apoio na comissão, você vai ter apoio da igreja, porque a igreja é representada dentro do seu clube. Você resolver as coisas sozinho, quando der errado, você está sozinho, quando der certo, você também está sozinho, mas que graça que tem estar certo e sozinho. Bom, vou mostrar para vocês aqui então dois controles, na verdade, né? O primeiro controle é o calendário do Tunac. Eu gosto de primeiro fazer o calendário aqui, ok? Aqui, como vocês podem ver, está todo o calendário. Primeiro eu abro o calendário da igreja, certo? Agenda 2018. Você vem cá e pega as datas, né? Esse aqui, inclusive, está com o calendário da associação junto com o da igreja e do pastor, onde que ele vai estar, ok? Pega aqui o calendário, coloca as datas principais. Veja que eu já coloquei, ó, lançamento, pequenos missionários, assistir Jogo do Brasil, não é data da igreja. Quebrando o silêncio está aqui, Dia dos Desbravadores, Batismo da Primavera, encerramento do ano. Então, a convenção, todas as datas da associação que de interesse dos desbravadores ou que chocam e o desbravador não pode ter atividades estão aqui. Feito isso, você vai ter condição agora de fazer o teu calendário. E foi aí onde a gente colocou o acampamento, as classes bíblicas que vai ter no ano e as reuniões regulares. No Clube Tunac, toda reunião regular tem classe, tem 1 hora de classe em toda a reunião, as reuniões regulares, ok? Então eu acho desnecessário ficar colocando aqui quanto que vai ter classe, porque esse aqui é o geral.
imprimo esse relatório aqui, levo para a comissão assinar, né? Certo? Coloco o voto. Aí, estando votado, eu vou lá no SGC, certo? Cadê a agenda aqui? Está aqui na secretaria, agenda. E aí eu vou começar a colocar vou cadastrar o calendário. Por exemplo, em julho. Vamos lá, julho. Dia 1º de julho eu tenho reunião regular. Vou lá e cadastro. Reunião regular. Certo? Eu clico aqui no número. Reunião regular. Certo? Cadê a reunião regular aqui? Reunião semanal. Ok? Não precisa de descrição. Deseja receber um e-mail com lembrete? Não. É uma reunião regular normal. Não. Precisa de descrição. Vou colocar aqui reunião regular, reunião regular. Ok? Está aqui cadastrada a minha agenda. E assim por diante. Vou lá sábado, classe bíblica, no dia 7. Vamos lá. Classe bíblica. Tipo de atividade. Cadê classe bíblica aqui? Reunião de paz, reunião de editoria, pernoite, semana do lenço, excursão, investidura, campori. Ixi. Vou colocar reunião semanal. Classe bíblica. E aí eu formulo minha agenda, coloco no SGC, fica disponível para o meu regional, para a associação, para todo mundo que quiser ter acesso, saber o que o clube vai fazer no ano de 2018. Ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A agenda de classe, que você vai ver como se faz isso lá no curso de classes e especialidades. Eu fiz aqui a classe do ano, no caso de amigo. Eu sei que dia 25 de fevereiro, dia 26 de agosto, então está tudo planejado aqui, os dias que as aulas vão ser dadas, ó, tá vendo? Na aula 1, eu vou dar esses requisitos todos aqui, na classe de amigo. Na aula 17, que é a última ou a penúltima, eu vou verificar aqui, ó, ser membro ativo do clube é uma atividade lá que tem que preencher com os momentos marcantes do ano. Essa aqui é a última aula do ano, de aula 17. Então, eu pego essas datas, confiro lá no calendário se vai dar, se dá certo. Na verdade, essas datas foram feitas já com o calendário votado. Então, eu peguei todos os domingos de reunião e coloquei aqui no calendário de amigo. Então, veja que eu tenho aqui dois cronogramas de atividade. O instrutor de amigo vai pegar o cronograma de atividade da classe dele e sempre que tiver a reunião no domingo, ele vai ter a aula que ele vai dar e o dia, okay? E as atividades que ele vão dar. Ele pode filtrar aqui pela data. E esse cara aqui vai estar disponível para vocês lá no curso de classes de desbravadores. Ok? Nós também temos isso daí para aventureiros. Quer ver aqui? Vou mostrar para vocês. Certo? Acompanhamento, planejamento de abelhinhas. Vamos lá. Aqui nós temos o planejamento de abelhinhas, o mesmo esqueminha lá, ó. Qual a data que você vai dar cada requisito, certo? As aventuras é mais simples, as classes você pode ver que cabe numa folha só. Então já tem essa parte, você imprime e já coloca lá para os meninos, para as conselheiras acompanharem, né? E depois a gente vai ter o acompanhamento também. Também vai estar disponível lá na aula de classes de aventureiros, ok? Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez mais importante, nós vamos falar um pouco sobre como planejar a tesouraria, ou seja, o financeiro, certo? O dinheiro é um problema ou é a solução, certo? Tem muita gente que fica falando lá, fica chorando, não começa o ano, minha igreja não me ajuda. Tudo nesse ministério tem que pagar. Estou numa região muito carente. Esse aqui é o que a gente mais ouve. Isso é culpa do Temer. O Temer ele tá ruim. O presidente tá ruim. Não tem dinheiro por causa do Temer. Tudo para aventureiro é caro. Tudo para desbravador é caro.
O clube X é rico, meu clube é pobre, não tem condição. Tesouraria não é minha prioridade. Tudo isso aqui está errado, certo? Se você pensa ou fala essas coisas, começa a mudar seu raciocínio. Tesouraria, ela é, obviamente, depois da parte espiritual, né, da questão de Deus, né? A tesouraria, ela é a coisa mais importante do seu clube. Por quê? Você não faz nada sem dinheiro. Você não compra o lenço sem dinheiro, você não compra uniforme sem dinheiro, você não compra papel sem dinheiro. Então, assim, depois da parte da comunhão com Deus, da parte espiritual, o mais importante para o seu clube é o dinheiro, certo? E engraçado é o seguinte, a parte que pode te derrubar é uma gestão falha de dinheiro. É o tal de você pega lá no caixa R$300, você gasta sem pegar nota, você gasta sem saber para onde que foi o dinheiro, daqui 6 meses o irmãozinho vai e te pergunta, pá, o que você fez com os R$300 que você pegou no caixa? Aí você vai responder, poxa vida, eu não sei. Aí o cara vem e fala assim, você roubou esse dinheiro, você está usando esse dinheiro para uso pessoal. Ou você me prova ou eu te levo na comissão da igreja. E você pode até provar, a comissão vai te inocentar provavelmente. Pô, mas o irmão da igreja não vai roubar R$300. O problema é, depois que sua moral foi ali afetada, isso vai ficar na cabeça das pessoas, até na sua própria cabeça, isso vai mexer com você. Então, cuide direitinho dessa parte do clube, porque é uma das partes que pode derrubar você, pode derrubar a sua direção, pode derrubar seu tesoureiro. E uma tesouraria com uma boa prestação de contas, ela evidencia o seu trabalho, evidencia a sua necessidade anual. A melhor coisa que você faz é cuidar com carinho da tesouraria. Mesmo não sendo a sua praia, você deve se atentar para a tesouraria. Tesouraria é muito importante, ok? Vamos lá, o que Deus fala sobre dinheiro? Lá em Ageu 2, capítulo 2, versículo 8, a gente pode ler o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus fala sobre ansiedade? Mateus 6, 26 e 27. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Voltando aqui só para explicar. Deus proverá para você, você não precisa morrer de ansiedade que não vai ter dinheiro. Deus proverá meios que você consiga dinheiro para o seu clube. Bom? Eu não estou falando para você que é para você dormir, que amanhã vai amanhecer um pacotinho de dinheiro na sua porta. Mas não se desgaste com isso, ok? Um dos grandes erros do diretor ou diretora é começar a colocar dinheiro no bolso. Eu sei que não adianta falar para vocês, não coloquem dinheiro no bolso, porque eu coloco o dinheiro do bolso. Mas assim, controlem. Eu tenho lá minha verba mensal, passar daquilo ali eu não coloco no clube. Por quê? A gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, né? Deus não chamou você para você se empobrecer, para você se endividar, para você estragar a sua vida financeira por causa de clubes de desbravadores ou de aventureiros. Se você está gastando mais do que você pode, você está planejando errado o seu financeiro. Você está realizando atividades que você não tem condição de realizar, porque se você tivesse condição, você teria dinheiro para fazer isso. Então tem que começar a repensar isso tudo, ok? O cristão ele tem que ser equilibrado, inclusive com o dinheiro. Tá. Definição do que é tesouraria. A finalidade da tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e viabilização das atividades do clube. E prestar contas para a igreja. Essa é a parte mais importante. Prestar contas para a igreja, pais e comunidade sobre os investimentos feitos pelo clube. Quando você presta conta para os pais, você faz uma reunião de pais e mostra, olha, recebemos aqui de vocês tanto, a igreja repassou tanto, tivemos doações aí de membros do clube de tanto,
E desse montante aqui que a gente recebeu, a gente gastou com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso e sobrou isso. Nós temos que fazer agora para o próximo semestre, vai ter esse gasto. E precisamos aí levantar tantos reais, tantos R$ 1.000. Quando você faz isso, as pessoas elas enxergam que você tem a necessidade, que o clube tem a necessidade, e se sentem com vontade de ajudar. Porque elas passam a entender o propósito do dinheiro que está sendo investido, como ele é gasto e o quanto ele é necessário para a realização do seu trabalho. Então, não é perda de tempo o tempo que você investe em controlar o seu financeiro e prestar contas para as pessoas, ok? Algumas vão achar chato, mas se você conseguir resumir ali e sintetizar as informações, você vai ter bons resultados com isso. Tá? São funções do tesoureiro do clube. E veja bem, o diretor ele automaticamente também é tesoureiro. Ele tem que fiscalizar e auxiliar o tesoureiro do clube, mesmo que não seja você. Você tem que acompanhar tudo que é feito na tesouraria, ok? Administração do fluxo de caixa. Tá? O que é fluxo de caixa? Dinheiro que entra e dinheiro que sai. Isso é o fluxo do caixa, ok? Planejamento financeiro. Obviamente, o tesoureiro vai te ajudar com o planejamento, mais com a execução, mas o planejamento quem vai fazer é você. Eu vou mostrar para vocês aí um controle bem básico do que eu estou falando. Inventário, a gente já falou sobre inventário, também é responsabilidade do tesoureiro do inventário, ok? O problema é, o diretor também tem que fazer. Pagar e receber contas. Alimentar o sistema de gerenciamento de clubes, eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Relatórios de acompanhamento, é o que eu falei para vocês, o que entrou e o que saiu. E o que vai entrar. E o que vai sair, até o final do ano pelo menos. Relacionamento com os provedores e com o tesoureiro da igreja. O tesoureiro tem que estar atento com todo mundo, recebendo e pagando conta e prestando conta para a igreja, para o tesoureiro da igreja. O caixa do clube ele tem que estar na igreja. O sistema lá, o ACMS, ele possibilita que você separe o caixa. Você tem um subcaixa de desbravadores. Então ali você consegue passar para o tesoureiro as contas que você teve, as entradas, e ele gerencia ali no caixa da igreja e fica bem claro para todo mundo o que está acontecendo dentro do seu clube. O SGC não tem integração com o ACMS. Então, vou explicar para vocês algumas técnicas para você gerenciar isso. Aqui, um desenho geral de como funciona essa questão de tesouraria no seu clube, né, administração do fluxo de caixa. Né? Você tem um controle que você pode utilizar o SGC para fazer, tanto como uma planilha Excel. Você faz a previsão do fluxo de caixa, né? Projeção do que vai entrar, o que vai sair durante o ano. Eu vou mostrar para vocês isso. Faz os pagamentos, né? As contas a pagar. Faz o controle dos investimentos financeiros. O que seria investimentos financeiros? Às vezes, vou dar um exemplo para vocês, um investimento financeiro. Você pega lá no caixa do clube R$100 para comprar milho de pipoca, certo? Aí você faz uma pipocada e chama a galera da igreja para ajudar, né? R$5 aqui para vocês comerem pipoca com a gente e tal. Então esses R$100 que você gastou com a pipoca, ele vai virar ali R$500. Então você tem que ter isso bem gerenciado ali, chama-se controle do investimento. Eu tirei 10 do caixa para voltar 500. Então eu investi 100 e ganhei 400 com isso, ok? Contas a receber é o que vai entrar, geralmente mensalidade, ou quando você vende algo, você sabe que vai entrar alguma coisa, né? Tesouraria da igreja, que seria um fiscal e um parceiro. O tesoureiro da igreja está ali para te auxiliar, para você não fazer nada errado, tá? Ele é treinado para isso, ele é um cara que é escolhido pela igreja para realizar essas tarefas e vai te ajudar bastante. Essa fiscalização, na verdade, ela é muito importante para você como membro de igreja e para a igreja ter confiança no que você está fazendo. Então, o desenho do fluxo de caixa é basicamente isso daí, ok? Aqui para vocês, vou mostrar para vocês um planejamento em Excel que eu faço aqui no Clube Tunac, né? Alguns conceitos aqui interessantes. Eu tenho aqui, o número de membros é mais ou menos 35, esse ano nós temos 42, mas é uma média de 35, mensalidade de R$10.
A igreja me repassa em torno de R$ 100 por mês, porque a gente tem ali participação nas ofertas. E temos doações mensais que totalizam R$ 200. Então eu sei que mais ou menos de entradas eu terei aqui 350 mais... então aqui, ó, vamos somar. 350 vai dar 450, R$ 750, ok? Então eu entro no saldo do caixa de 2016, isso aqui é de 2017, tá, gente? 2016 eu fechei o caixa, o caixa do clube fechou com R$ 487. Nós estamos para o Campuri de Ipatinga e sobrou pouco dinheiro. Teve o repasse, doações, foi R$ 300, então totalizando aqui, eu gastei R$ 30 em janeiro, totalizou R$ 757. Isso passa esse é o saldo do mês de janeiro que passa aqui, ó, saldo do caixa de janeiro, R$ 757. Soma tudo que entrou, 1.400 e assim vai, tá? Então isso aqui é fluxo de caixa, é o que você faz um planejamento anual por mês, o que vai entrar, o que vai sair. E aí você faz uma projeção que o final do ano de 2017, com todos os gastos que você vai ter, você vai fechar com 3.980. Eu não fechei com isso, tá? E, gente, eu não falei até agora, mas agora que a gente está na parte financeira, eu vou citar para vocês o seguinte. Até aumentar minha cara aqui na tela, ó. Planejamento é feito para dar errado, ok? E aí você está por como assim? No final da aula, o cara me fala que é para dar errado. É para dar errado. O dia que você conseguir planejar e sair exatamente como você planejou, você me liga aqui, tá? E me ensina como é que você fez. Coisas acontecem, as pessoas saem do clube, as pessoas não pagam mensalidade, as pessoas param de doar, as coisas estragam, preciso trocar, tem gastos que você não prevê. Tudo dá errado. O importante é que você tenha um plano. E mesmo que você não consiga alcançar, você tentou seguir um plano, você sabia o rumo que você estava seguindo. Ok? É bom quando dá errado para mais. Assim, você acha que vai ficar com 4.000 igual eu achei e fica com 8. Nunca aconteceu comigo. Isso nunca aconteceu. Mas ter uma meta legal, uma meta grande é bom. Ok? Vou mostrar para vocês aqui então, para a gente finalizar, o controle do TUNAC desse ano aqui. Esse ano eu já planejei fechar com R$ 2.400, que a gente tem ano de Campuri, né? As entradas agora, as mensalidades são R$ 50. Vocês podem ver aqui que o repasse da igreja aumentou, as doações também aumentaram, então a gente tem aí umas entradas maiores por mês, né? Mas também temos os gastos, que esse gasto aqui já inclusive já passou. Nós gastamos R$ 7.500 com inscrições e por aí vai, certo? Isso foi votado em comissão, a comissão está sabendo que esses gastos eram feitos, que essa ideia aqui, ó, nós ainda temos que comprar isso aqui, certo? Meu caixa está fechando em julho aqui, eu não tenho essa grana toda que eu achei que ia ter no caixa, não entrou. Eu estou nem com a metade disso aqui, então provavelmente a compra das tendas eu vou ter que cancelar, vou ter que mudar o planejamento. E por aí vai, né? E lá no SGC eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o controle de caixa, tesouraria, temos aí contas a pagar, certo? Eu não gosto de controlar a projeção aqui. Eu gosto de controlar o que foi executado efetivamente. Se eu tenho uma conta para pagar, eu venho cá e pago. Quando eu recebo, fecho o mês de julho, eu venho cá e jogo. Em julho eu recebi tanto, né? Aí eu venho aqui, julho, por exemplo, vou colocar um valor aqui em janeiro. Seleciono uma conta, ajuste. Não é relacionado a ninguém. Data de vencimento, vamos pôr em janeiro, dia 1º. Janeiro, dia 1º, também. A entrada aconteceu em janeiro, dia 1º. Ok? Descrição. Ajuste para zerar o caixa. Valor, R$ 100. R$1.
R$1 de ajuste. Vou salvar aqui. Então eu tenho aqui contas a receber. Apareceu aqui, ó. Essa conta aqui entrou, certo? Contas a pagar. Vamos supor aqui que eu vou colocar o Campuri, barracas. Vamos supor que eu comprei uma barraca. Tá ligado a ninguém, eu comprei essa barraca por R$50 no dia 2/7. Comprei barraca. Valor R$100. Então só um teste, vamos colocar aqui. Ok? Comprei barraca. Então, eu tenho uma conta a pagar e outra a receber. Eu venho aqui no balancete de 1 a 2008. Eu já tenho aqui 4 lançamentos. Inclusive, as inscrições que eu lancei esse ano do Campuri, eu fiz 2 compras, né? Saíram aqui, ó, como pagamentos, tá vendo? Então, como eu não tive entradas, certo? Na verdade, eu tenho entradas, eu não dei as saídas esse ano ainda. Na verdade, meu tesoureiro ainda não lançou, mas a gente vai providenciar isso agora. Então, tá falando que eu tenho 12 mil. Quem dera tivesse 12 mil. Né? Na verdade, ele está pegando as entradas do ano passado, eu não dei as saídas esse ano ainda. Ele está diminuindo só o que eu joguei de saída aqui. Então, basicamente, esse é o controle de caixa. Se você controlar direitinho aqui, você vai ter sempre o valor correto que está lá no caixa da igreja, certo? Isso aqui você vai acompanhar junto com o tesoureiro, ok? Bom, pessoal, basicamente as técnicas para gestão de clubes são essas. Você vai cuidar da sua agenda, das suas atividades, do seu financeiro, certo? E vai cuidar do seu inventário, das suas coisas, ok? É óbvio que isso daí, numa aula de 1 hora, não tem como a gente abordar a complexidade do planejamento das atividades de um clube de desbravadores de aventureiros. Quem é diretor há mais de um ano sabe que é muito mais do que isso. Mas para você que é um conselheiro ou está começando esse ano agora, você tem aí uma saída para você começar a aplicar no teu clube essas técnicas. Cada uma dessas técnicas, agora que você for ver questão de caixa, nota fiscal, cupom fiscal, débito, crédito, trâmite, empréstimo, adiantamento, tem muita coisa aí que a gente vai abordar num curso específico de tesouraria. Nós vamos fazer um curso específico de inventário. Então, assim, o básico é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês, tenha dado uma boa saída, né, para você começar o trabalho. E se você é um conselheiro, aplique esses conceitos aí na sua unidade, porque quando você for diretor e você vai ser, você já está pronto, né? Os meninos estão discipulados aí a seguir os conceitos aí de gestão. O teu capitão e teu secretário podem te ajudar aí. Você pode nomear um tesoureiro na sua unidade, fazer um caixa, um subcaixa do clube da unidade. E é isso, galera. Até mais.